Bom, saudações a você, eu sou o professor Hernani, psicólogo, atualmente professor e coordenador do curso de Psicologia do UNES. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre um tema muito importante, que é a questão do suicídio. Então, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro encontro nosso, nós vamos entender que o suicídio é um fato social, é um evento social, não é do nosso tempo. O suicídio é histórico. Há um estudo marcante no suicídio do final do século XIX, feito por Emile Durkheim, que já falava e já pensava o suicídio como um fato social. É evidente que nós estamos em cenário de aumento do suicídio, e não é só por conta da pandemia, porque a curva de aumento do índice de suicídio é anterior à pandemia, e a pandemia tem também os seus impactos, né? Por curioso que seja, o primeiro ano da pandemia no Brasil, 2020, nós tivemos uma redução no número de suicídios, da ordem de 13%, mas que já em 2021 foi superada, né? Então nós tivemos um aumento de novo a partir de 2021. E o que é o suicídio, né? Todo mundo sabe de modo prático, né, o que é o suicídio, mas de modo geral o suicídio não é uma tentativa de acabar com a vida em si. Esse é um meio para acabar com o sofrimento que a pessoa que ela vivencia. O que ela quer, a princípio, seria acabar com o seu sofrimento. Diante da impossibilidade e de não conseguir ver formas de diminuir este seu sofrimento, acabar com a vida torna-se a única forma possível na concepção dela. Isso é importante, porque não é a única forma possível, mas na sua concepção, na forma dela perceber aquele momento, avaliar, na crença que ela tem, a morte acaba sendo a única alternativa. Nós temos o suicídio altruísta, que o exemplo clássico são os kamikazes, né, na Segunda Guerra, que são os pilotos japoneses que aí então direcionam o seu avião e se matam como forma de defender um ideal maior. Não é o sofrimento a causa do suicídio altruísta. É o mesmo caso de homens-bomba. Esse não é o caso mais comum na nossa sociedade. Nós temos também o suicídio anônimo, que é um suicídio decorrente de uma situação vivenciada por aquela pessoa e que naquele momento ela não tem ou não imagina ter condições de superar. Muito decorrente de situações financeiras, de endividamentos, né? de conflitos conjugais, familiares. Reparem, pessoal, que nesse caso é uma situação que se estabelece na vida da pessoa, que não é uma situação que já tem muito tempo, né, mas que se estabelece ali. Talvez a pandemia tenha um forte impacto nesse tipo de suicídio. Nós tivemos, por exemplo, no início da pandemia, na fase mais aguda dela, muitos pequenos empresários que tiveram que fechar os seus negócios e tinham ali o seu único ganha-pão e que às vezes não viram outra forma de manter a família, se endividaram, né? E que pode ser esse um fator para desencadear um ato suicida, né? E existe ainda o chamado suicídio egoísta. Esse é característico da falta de vinculação. A pessoa se sente só, a pessoa não consegue ter uma rede de apoio social, ela não consegue estabelecer condições para se manter na sociedade, ou pelo menos ela imagina isso. Repare que eu sempre faço esse adendo, não é que não exista a situação, ela não consegue se ver em outra situação.
É a condição dela de enxergar que promove isso, e não a realidade em si, né? Todos nós temos situações de baixa, de desemprego, até mesmo de depressão, que é uma doença que acomete um percentual muito grande de pessoas. Mas a ideia de que isso é transitório nos permite correr atrás de uma recolocação, correr atrás de estratégias de superação, né? Mas para essas pessoas isso parece ser o cenário eterno, né? Então são tipos de suicídio. Esse último que eu comentei, que é o egoísta, é muito característico do nosso tempo. Pensando no suicídio ainda e no nosso tempo, muitas pessoas se perguntam: será a rede social ou as redes sociais um fator agravante para o suicídio? Será a imagem da pessoa feliz e perfeita um contraponto para que eu me sinta cada vez menos nesse mundo, porque a minha vida não é perfeita como a das redes sociais? A rede social talvez não possa ser considerada o grande motivo de tentativas, pensamentos e atos suicidas. Isso é muito mais um fenômeno interno. Uma rede social apenas agrava, potencializa algo que a pessoa já tem, por exemplo, de autoestima baixa, de relacionamentos sociais e vínculos sociais frágeis. Porque enquanto ela vê todo mundo numa festa, as mil maravilhas, aproveitando, e eu me vejo sozinho num quarto, na minha casa, sem vinculação, isso potencializa uma crença que já é uma crença irreal da pessoa, de que a vida para ela não vale a pena. Mas repare, não é a rede social que causa isso. Ela apenas vem fortalecer um sentimento que a pessoa já vem desenvolvendo, né? Até porque a rede social não mostra depois a ressaca depois da festa. A rede social não mostra os conflitos que surgem na festa, as brigas. Isso você vai ver às vezes nas matérias jornalísticas. Porque a rede social é o mundo das maravilhas, é o mundo das aparências, né? Mas não é o mundo da vida real. Todo mundo que está ali tem os seus momentos de fragilidade, tem os seus momentos de baixa, porque isso, pessoal, não é da situação da pessoa, é da condição humana. Se nós estamos vivendo, nós recebemos um pacote, e nesse pacote tem belezas e tem dores, tem alegrias e tem sofrimentos. Ninguém consegue se privar do sofrimento, é da nossa condição. Nós nascemos por um ato de sofrimento. Imagine você que é muito mais confortável e era um lugar ideal, um lugar acolhedor, que era, né, o ventre materno, quente, que me alimentava, que não tinha problema de luz, que não tinha som que me incomodava muito, né? O som que mais tinha às vezes era o batimento do coração da mãe. Tanto é que, uma curiosidade, bebês reconhecem o som do coração materno, por isso que gostam do colo materno. Estudos mostram que se a gente reproduzir esse mesmo ritmo do batimento cardíaco da mãe, acalma o bebê. Agora imagine o que é você sair desse ambiente, chegar num ambiente que normalmente é frio, que tem uma luz enorme que nós não estávamos acostumados, que vai nos oferecer a falta de alimento. Isso é sofrimento. Nós viemos ao mundo por um ato de sofrimento. E nós vamos ter que aprender a lidar com o sofrimento. Não é sofrer sempre. Aí é motivo da gente procurar ajuda. Mas ter momentos de sofrimento é da nossa vida, né? Então, nesse sentido, pensar o suicídio é pensar a nossa condição humana. Pensar estratégias de enfrentamento do suicídio é pensarmos como nós concebemos e pensamos o que é a vida. Porque não existe a felicidade angelical, ideal e eterna.
Felicidades são situações do nosso dia a dia. Momentos de euforia muito grandes existem, né? Se por um lado, para quem nasce é um momento de sofrimento, para uma mãe e um pai que acompanham o parto é um momento de extrema alegria. Mas que não vai ser assim eternamente, né? O filho também, às vezes, pode trazer um momento de sofrimento. Um filho adoentado traz para o pai e para a mãe muita angústia, muito sofrimento, né? Talvez até aquela ideia de que faz qualquer coisa que é possível para ele estar bem. É um momento de sofrimento, né? Perder o emprego é da nossa condição, é do nosso tempo. Os empregos são voláteis. Relacionamentos não são garantias eternas. Todos nós temos o direito de entrar e de sair do relacionamento. Eu tenho e o meu parceiro, a minha parceira tem. E não quer dizer que a minha vida acabou porque aquela pessoa, porque eu tenho grande afeto e que parece ser a única do mundo que vai me atender, não deseja mais estar junto de mim. Não é só com você ou com seu conhecido que isso acontece, isso vem acontecendo desde os nossos bisavós e aí vai até lá no início. Isso é da nossa condição. Bom, pessoal, um outro ponto que eu acho que é fundamental nós comentarmos sobre o suicídio é que talvez o suicídio possa estar muito mais perto de nós do que a gente imagina. E diante de pessoas que às vezes se apresentam com pensamentos suicidas, né, ou a ideação suicida, como que nós devemos agir? Então, nós temos que ter uma diferenciação. Um tipo de pessoa é aquele que está tentando o suicídio, que já está próximo às vias de fato, e outro é aquele que está pensando com a ideia de suicidar. Bom, para essa pessoa que está no pensamento, na articulação, nós devemos ali estar próximo e buscar uma ajuda especializada. O apoio familiar, o apoio de amigo, o apoio social é fundamental, mas às vezes não é o suficiente para que a pessoa saia daquela condição. Então, recomendar, apoiar, estimular a busca por um profissional é fundamental nesse momento. Um profissional da psicologia, um profissional médico, alguém que possa de fato auxiliar essa pessoa, né? Boa intenção é fundamental, pessoal, mas nem sempre é o suficiente, né? Então, busque apoio para essa pessoa. Pode ser que ela não queira, e aí o seu papel é essencial no sentido de estimular, de envolver outras pessoas-chave. Às vezes existem pessoas que são chave na vida dessa pessoa, que são fatores de apoio para ela, e essas pessoas precisam ser envolvidas. Primeiro passo. Outro ponto é como nós vamos abordar e lidar com quem já está em vias de fato. E aí também é fundamental o apoio de especialistas. A recomendação é: acione os bombeiros. Os bombeiros estão capacitados, possuem formação para poder ajudar essa pessoa. E aí nós não estamos falando no sentido apenas de abordar e impedir o ato de uma forma até às vezes violenta. Existe toda uma metodologia própria que os bombeiros utilizam de modo a entender, compreender e auxiliar para que a pessoa possa não cometer o ato e a partir disso dar um direcionamento diferente, buscando apoio, buscando ajuda para as suas vidas. Então é fundamental esse apoio, né? Lembrando que para acionar os bombeiros basta a gente estar ligando 193 que cai na central e eles podem oferecer esse apoio. Existem outras instituições que podem oferecer apoio, sim, né? O SAMU às vezes, mas eu recomendo os bombeiros porque eles são especialistas em poder atender esse tipo de demanda, né? Para as pessoas que estão ainda no pensamento, uma outra forma de apoio muito grande é o CVV, né?
que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente consegue aí também contato por telefone, pelas redes sociais, onde pessoas estão ali para ouvir, né, para compartilhar suas experiências com essas pessoas. Então são estratégias que a gente pode estar recomendando. Agora, é claro, nunca deixe de estimular a busca por ajuda profissional. Bom, pessoal, nós iniciamos falando que o suicídio é um fato social, né? E de fato, pensando nisso, nós temos que pensar também naqueles que permanecem diante de um suicídio. Familiares, cônjuges, filhos, amigos, né, parentes de um modo geral, colegas. Existe todo um trabalho que vem sendo feito em escala mundial com essas pessoas, até porque existe uma certa prevalência de casos de suicídio associado a um evento familiar. Ou seja, se na família teve um caso de suicídio, a chance de ter um segundo caso é maior do que em famílias que não tiveram, né? E aí surgiu todo um movimento chamado de pós-venção, que é justamente, não é a prevenção, porque o fato já aconteceu, mas é uma prevenção posterior, no sentido de dar o apoio necessário às pessoas que também se vitimizaram diante do suicídio, né, no sentido de vivenciarem um luto ali, para poderem ter essa rede de apoio. Normalmente esse apoio é feito em grupos de partilha muito semelhante aos grupos de autoajuda, como o AA, né, como o NA, para as pessoas compartilharem essas experiências. Dentro do suicídio, em cerca de 20% dos casos, há um registro que a pessoa que suicida deixa para a posteridade. Há uma carta, há um registro. Essa carta, ela tem vários objetivos, né? Um dos objetivos, às vezes, é justificar o seu ato. Às vezes é não deixar que as pessoas se sintam culpadas. Mas existem também aqueles que querem, no seu registro, culpabilizar alguém. E normalmente essas pessoas são aquelas que precisam de um apoio maior. Então a pessoa diz que está suicidando porque fulano se separou, fulana se separou, porque de repente aconteceu algo com os filhos, com as filhas, com os pais, e isso vira um motivo. Imagine como uma pessoa, lendo uma carta, se sentindo culpada pelo ato do outro, como essa pessoa vai viver. Então todo esse trabalho é um trabalho feito com essas pessoas, né, para entender às vezes aquele evento, entender o registro que foi feito da pessoa e ressignificar tudo isso. Para essas pessoas também um apoio profissional é fundamental, né? Não é um momento fácil, já existe o momento do luto. Se o luto ainda for carregado de uma culpa, fica ainda mais difícil. Então, esses grupos de apoio e a ajuda profissional, o psicólogo, o próprio médico, é fundamental para essas pessoas também. Bom, pessoal, falando ainda do suicídio, é fundamental que a gente entenda quais são fatores de risco e fatores de proteção ao suicídio. Por fator de risco, entende-se tudo aquilo que tende a aumentar a chance do suicídio acontecer. Dois desses fatores são determinantes. O primeiro deles, ter já uma tentativa de suicídio, e o segundo, ser portador de algum transtorno psiquiátrico. Bom, o que é a tentativa prévia de suicídio? Existe no senso comum a ideia de que se ele está ameaçando, ele não vai fazer, cachorro que late não morde. Isso é tabu, pessoal, é mito, não é verdade. Quem ameaça faz sim. Para se ter uma ideia, no Brasil nós temos 20 tentativas de suicídio para cada ato consumado. Então repare que
Muitas tentativas não são bem sucedidas, mas são indicativos de atenção, de cuidado, porque se a pessoa já tentou, ela tem um risco aumentado até 5 vezes para poder cometer o suicídio. O segundo grande fator é ser portador de algum transtorno psicológico, psiquiátrico. Quais são os mais importantes e que devem ser considerados? Depressão, que é caracterizada pela desesperança, né? O transtorno bipolar, que oscila uma fase de euforia com uma fase depressiva. A esquizofrenia, que normalmente traz ali alucinações auditivas ou visuais até de autodestruição mesmo, né? Então, dentro das alucinações, a voz que o esquizofrênico ouve vai dizer para ele se matar. Então, é um fator de risco. E uso abusivo de álcool, né? Além disso, pessoal, outros fatores, até sociais, estão associados às vezes à perda de emprego, endividamento, perda de relações afetivas, pessoas que apresentam muita desesperança, né? Ou seja, pessoas que veem a vida de uma forma extremamente negativa. Então, é importante ter atenção a esses fatores. Por outro lado, existem fatores de proteção, que são fatores que tendem a evitar ou diminuir a probabilidade do ato suicida acontecer. Entre eles, nós temos um apoio familiar, nós temos um vínculo social consistente, nós temos a religiosidade, e aí nós não estamos falando da igreja X, Y, nós estamos falando de uma religiosidade. A pessoa que vivencia a religiosidade tende a dar um sentido diferente para a existência dela, né? Um significado, um propósito para isso. Nós temos ainda como fator de prevenção a paternidade e a maternidade, né? Estudos dizem que pais e mães têm menos chance de cometer suicídio. Não é que nunca vão cometer, mas a probabilidade é menor. E estilo de vida, pessoal. Normalmente uma alimentação saudável, um uso controlado do álcool, né? Atividades físicas que fazem parte do estilo de vida da pessoa predispõem menos a pessoa a cometer um ato suicida. Então repare que fortalecer esses fatores é uma forma de prevenção ao suicídio. Pessoal, gostaria de fazer só mais um breve comentário, uma reflexão a respeito do suicídio do nosso tempo, né? Você já reparou que é característica do nosso tempo, e aí não estou fazendo juízo de valor, se é bom ou se é ruim, se é mal, né? Não é isso. Estou falando que é uma característica do nosso tempo. Nós termos o controle, ou buscarmos o controle sobre as situações da nossa vida. Vou tentar dar alguns exemplos. Por que a audiência de novela tem caído e de série tem aumentado? Porque na série eu controlo o que eu quero ver, eu controlo o tempo que eu quero ver, eu não preciso esperar o episódio de amanhã. Normalmente é o melhor, né? A hora que vai o ápice do episódio acaba na novela e vai amanhã. Na série eu não preciso isso, eu já passo para o próximo episódio. O problema é quando acaba a temporada, né? Vocês já perceberam que nós não estamos tendo paciência para termos um retorno de uma mensagem de WhatsApp? Mas ela já viu e não me respondeu. Vocês já perceberam que gradativamente nós estamos nos transferindo para um mundo virtual, e aí veio a ideia do metaverso, que vai ser um universo paralelo, né? Hoje já existem jogos que permitem eu ter ali o meu personagem e que ali eu posso controlar quem eu serei, né? Qual a minha característica, o que eu desejo. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque algumas coisas da vida, de fato, nós temos muito mais controle hoje, mas não tudo. Provavelmente um machucado do seu avô, do meu avô, demorava quase o mesmo tempo para cicatrizar que o nosso hoje. O nosso é um pouquinho melhor, que a gente tem umas pomadinhas melhores. O coração do seu avô, da sua avó, diante da perda afetiva de alguém,
não demorava mais para curar do que o nosso. A relação que a gente tem com o tempo é muito relativa. Existe um tempo que é o tempo cronológico do relógio, existe um tempo que é o tempo do nosso desejo, existe um tempo que é o tempo real das coisas. O tempo do desejo é que acabou, o meu namorado, a minha namorada terminou comigo. O tempo do desejo é que meu coração já esteja pronto, aberto, sem sofrimento, para poder se apaixonar por uma outra pessoa. Não é assim que a gente quer? Mas esse não é o tempo da natureza. Até porque tinha afeto. E o afeto não se esvai de um dia para o outro. É o tempo do luto, né? Viver o luto é extremamente importante. E o luto não se vive e não se resolve da noite para o dia. O luto, a perda de um colega ou a perda de um namorado, de uma namorada, da esposa, do esposo, não se resolve com um medicamento. Não se resolve com um medicamento para fazer eu dormir. Isso é o tempo da natureza. Se nós não entendermos que existe um tempo da nossa existência e que esse muitas vezes não está sob o nosso controle, a gente não entende que algumas coisas são da vida e não que a minha vida é assim. A minha vida não é só sofrimento, a minha vida não é só tristeza, não é só coração partido. A minha vida também contempla isso. Mas se hoje é coração partido, é porque antes foi muita alegria e tende a ser novamente alegria em outras situações. Ter a ideia disso é ter ideia de quem nós somos, não como o Hernani, mas como ser humano, né? Evidentemente que eu conhecer que como o Hernani lida com isso também é fundamental, mas saiba que isso não é só seu, isso é nosso, é da nossa espécie. E viver é esse pacote de alegrias, de tristezas. Ou como diz o poeta Victor Hugo, já para a gente encerrar, ele fala de cada idade. A gente poderia falar de cada vida, né? Ele fala que cada idade tem a sua beleza e a sua dor. E é preciso que a gente deixe que isso escorra por entre os dedos, porque isso é a nossa vida.